sou Sabrina Guzon e esta não é mais uma live. São vídeos curtinhos para falar um pouco sobre o meu livro, que já está aí disponível para venda, que se chama Emiliano. Hoje a gente vai conversar com a Duda Ferraz e a Duda vai nos contar um pouco sobre a história dela aí com a terapia, psicanálise, saúde mental. E o legal disso é que a gente vai ter outras visões além da minha sobre o assunto. Oi, Sá, prazer estar aqui com você, que massa que você me chamou. Eu sou Duda, sou jornalista, estou fazendo um caminho bem interessante na psicanálise, estou começando a atender como psicanalista, tenho escrito algumas coisas aí ao longo da minha vida também. Então, eu trabalho isso, inclusive, na análise, porque eu sempre quis fazer terapia. Desde que eu era criança, eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu quero ir no médico que conversa, sabe? Alguma coisa dentro de mim, assim, eu não sei se eu ouvi alguém que fazia terapia falar, se foi algum filme, alguma novela, mas alguma coisa sabia que a terapia poderia me fazer bem, de algum jeito. Só que assim, anos 90, né? Então o que é que eu escutava de volta? Tem dinheiro pra isso não, minha filha, conversa comigo. E aí, beleza, não fiz quando eu era criança nem adolescente. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu vou fazer análise. Achei um psicanalista super famoso lá em Recife. Cheguei lá e, obviamente, que eu sei que isso é uma fantasia, uma construção da minha cabeça. Eu imagino, assim, a gente praticamente quase num campo de futebol. A minha cadeira é muito longe da dele, né? Que isso já era também a transferência atuando, né? Eu me senti muito desconfortável. Eu não senti essa conexão que a gente estava falando que era tão importante. Eu não senti, não dei match com ele, digamos assim. E eu era super novinha também, foi tipo no meu primeiro trabalho de carteira assinada e tal. E aí eu parei, fiz tipo umas 6 sessões, assim, 5, 6 sessões e parei. E aí no ano seguinte, ou uns 2 anos depois, talvez, o meu pai faleceu. E aí eu falei, meu, agora pai já é uma treta, né? Pode ser o pai mais legal do mundo, assim, é uma treta. E ainda mais o pai que falece cedo, assim, né? Eu era super novinha quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. Ia fazer 21, tinha 20 anos. E aí eu falei, não, eu vou procurar terapia também, muito, assim, inclinada pelo meu feeling, sabe? Porque não tinha... As pessoas ainda têm muitos preconceitos em relação a fazer terapia, né? Por quê? Você tá com algum problema? Você tem algum problema? Você faz alguma coisa? E, tipo, não, a vida já é complicada o suficientemente pra gente procurar um escuta, né? Um local de escuta. E aí eu comecei a fazer, e aí eu amei, aí deu match. Aí era uma terapeuta lá de Recife, e eu adorei ela. Mais ou menos com 1 ano de tratamento, ela foi morar em Fortaleza. E aí ela me encaminhou para outra pessoa, que era como se fosse uma sócia dela, do espaço que ela tinha lá em Recife. E aí eu fiquei mais alguns anos. E aí quando eu mudei para São Paulo, eu procurei uma outra analista, porque talvez até se a gente já tivesse passado por uma pandemia, a Ana, que foi a minha última terapeuta de Recife, tivesse proposto para a gente continuar no online, né? Mas na época não era tão comum assim. Então eu procurei aqui, e eu já estou há 4 anos. Então, se juntar tudo, faz mais de 10 anos, talvez, que eu estou em terapia, assim. E é uma parte muito grande da minha vida. Eu acho que a gente se escuta muito pouco. As conversas sociais, geralmente, a gente escuta o outro já pensando no que a gente vai falar, né? E isso é muito complicado, isso é muito nocivo, porque ninguém está se escutando, ninguém se sente escutado. E eu acho que a terapia, seja ela qual for, assim, eu gosto muito da psicanálise, mas talvez também porque eu tenha quis estudar isso. Eu acho a história do Freud muito sexy, né? Essa coisa de um cara que chega e tem hipnose e não sei o que, descobre. É quase um Sherlock Holmes, assim, né? É muito legal estudar o Freud. Mas, tipo assim, qualquer terapia, qualquer lugar de escuta, pra mim, ele é muito respeitado, ele é muito válido, assim, sabe? Porque ele pode transformar a vida das pessoas. Não é à toa que a gente tem uma transformação ativa pela comunidade evangélica nos presídios do Brasil,
Eu tenho várias questões com a comunidade evangélica, mas isso ninguém pode tirar deles, essa transformação que eles fazem em pessoas de vulnerabilidade. E o que é que eles estão dando para aquelas pessoas que estão em cárcere? Escuta, né? O pastor vai lá e escuta, né? E fala, não, meu filho, você vai reformar a sua vida. Você fez Tu isso, sabe. isso e isso e reformou, né? É possível. Engraçado que eu tô falando muito sobre, nos meus vídeos, né? Não sei se você tá acompanhando tudo, mas eu tenho falado muito sobre preconceito com a psiquiatria, né? Sim. Que é um passo além até, né? Que é mais difícil ainda, né? E aí você tá falando de uma coisa que é muito legal, que é assim, gente, o pessoal tem preconceito com terapia, imagina a psiquiatria. Segunda coisa que você falou, que é uma coisa muito interessante, que é a história dos pastores, né? A gente fez um estudo, eu fiz inclusive com seu marido, que a gente viu o seguinte, que a primeira pessoa, quando alguém tem uma questão psiquiátrica, a primeira pessoa que normalmente no Brasil se procura normalmente os pastores, os padres. Olha só. E isso aconteceu comigo, né? É engraçado que isso aconteceu comigo. Quando eu tive uma questão, eu não fui primeiro também para um psiquiatra, eu fui primeiro numa igreja rezar, né? Uhum. Porque quando a gente, e às vezes não é nem porque você tem não é nem só pelo preconceito, às vezes é por falta de informação também, né? Sim. Eu, no caso, nem sabia o que eu estava tendo, né? Eu sabia que eu estava tendo Medo algum também, né? Dá um medo, medo, um puta medo. Não, vou aqui recorrer a alguma coisa. né? Isso eu conto no livro, né? Isso eu falo no livro. Livro Emiliano já tem data para ser lançado, dia 19 de setembro. Exatamente. E é uma coisa muito verdadeira, assim, do nosso país, né? E é o que você falou, e muito respeito a essas pessoas que Super. escutam e que ajudam pra caramba, né? Muito respeito mesmo. E o legal é que tem muita gente, muito padre, muito religioso, que tem essa noção, assim, da importância também da psicanálise, da psiquiatria, e que faz um trabalho conjunto, né? Que é o que eu tô falando, assim, que na verdade, às vezes as pessoas falam assim, é uma coisa ou outra. Não precisa ser uma coisa ou outra. As coisas podem se unir, né? Pode Para ser uma coisa justamente. e outra, né? Pode Uma ser uma coisa coisa. e outra. Isso, pode ser as coisas juntas para gerar bons resultados, né? Então, assim, ó, não é assim, eu vou fazer yoga, então não preciso tomar remédio, eu vou fazer tomar remédio. Não tem isso. Na verdade, assim, você tem que fazer o que for preciso para você ficar bem, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, continuar essa conversa, né? Eu tenho 2 Instagrams que eu tento alimentar com 2 perspectivas diferentes. Um é sobre psicanálise, então é o @quero ser psicanalista. E o outro é um Instagram de uma empresa de conteúdo focado em narrativa, na verdade, que se chama O Texto que Maria Quer, que é @o texto que Maria quer. Vai ser massa continuar esse papo também por lá.